mais uma vez aqui com a satisfação, com a honra de participar junto com o pessoal do Judiciário Exponencial, na pessoa do Piccolo e do Davi. Bom demais encontrar algumas pessoas aqui, viu, Piccolo, já conhecidas aqui. A gente já vê a Márcia Ditzel, já vê o Jorge Fernandes, o Alessandro, a Jéssica, a Cristiane Condé. Enfim, vai ser um tema muito gostoso de se trabalhar, porque, no final das contas, estamos entre bons amigos aqui, né? Dito isso, eu adianto que, à medida que as dúvidas forem surgindo, podem me perguntar aqui no chat, a gente vai respondendo à medida que essas questões forem aparecendo. E antes, viu, Piccolo e demais colegas que nos acompanham aqui, eu tenho uma pergunta a fazer para vocês, antes de tocar em assunto de Visualol. Antes de Visualol, fazer aqui, e eu vou compartilhar uma apresentação com vocês aqui para a gente conseguir trabalhar o tema do Visualol. Olha só, vamos lá. Não sei se está aparecendo para vocês o slide já. Está aparecendo, sim. Tá aqui. Olha só. A gente, naturalmente, vai falar de fundamentos de uma nova comunicação jurídica. Só que, antes disso, a gente precisa dar um passo atrás nessa escada. Antes de falar em Visualol, antes de falar em inovação no direito e tudo que envolve esse universo, eu preciso perguntar se vocês já se prepararam para o presente. Eu não estou falando de futuro, estou falando de presente. Vocês já se prepararam para o presente? E aí você pode achar essa pergunta curiosa. Como assim, Bruno, se preparar para o presente? Eu vivo no presente. Pois é. Só que nós vivemos um tempo em que tudo acontece de maneira tão acelerada, tão surpreendente, tão flexível e imprevisível, que o futuro, a ideia de nos prepararmos para o futuro já começa a soar distante. A ideia é que nós nos preparemos para o presente. Querem ver só? Olha só, algumas notícias das últimas semanas que eu trago para vocês aqui. Quem tiver curiosidade de ir direto na fonte, pode escanear o QR Code. Olha só, saiu recentemente no Migalhas a notícia de uma aprovação na primeira fase da OAB por meio do ChatGPT. Todo mundo aqui já ouviu falar em ChatGPT? Não sei se ouviu. Mas, para quem já ouviu, parece um divisor de águas na história da advocacia e das atividades que demandam escrita como um todo. É uma ferramenta de conversação baseada em inteligência artificial, em que, basicamente, você faz perguntas ou solicita determinadas informações e ele se comunica com você numa linguagem praticamente humana. Mas não é só isso. Não é só isso. Em função da quantidade de dados que essa ferramenta possui, ela já começa a ligar sinais de alerta em quase todos os setores profissionais. Só tem um detalhe. Ela existe há menos de 90 dias. Ela foi lançada oficialmente no dia 30 de novembro do ano passado, 2022. Hoje, quem conhece a ferramenta já começa a se perguntar, lógico, num tom ainda lúdico, como é que era o mundo antes do ChatGPT. Existe um autor de ficção científica chamado Brian Aldiss, pouco conhecido no Brasil, mas um autor excepcional. Ele é o autor do conto que deu origem ao filme Inteligência Artificial, que tem uns 20 anos já esse filme, se não me engano é de 2001, mais ou menos. E esse filme ele começou sendo dirigido pelo Stanley Kubrick, provavelmente é o maior diretor de cinema de todos os tempos, mas o Kubrick faleceu durante a filmagem e terminou com Steven Spielberg. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Brian Aldiss, o autor de ficção científica, ele diz o seguinte, ele tem um pensamento que eu gosto muito. Num diálogo com Stanley Kubrick, o Stanley Kubrick perguntou, Brian, o que caracteriza uma boa ficção científica? Olha que pergunta interessante. E o Brian Aldiss responde o seguinte, a boa ficção científica é aquela que traz ferramentas ou ideias que faz
com que a gente tenha a impressão de que elas sempre estiveram ali. Querem ver um exemplo simples disso? O WhatsApp. Parece que o WhatsApp sempre existiu. A mesma sensação a gente tem com o ChatGPT, quando a gente usa. Então, é um ponto de inflexão para todos nós que trabalhamos com troca de informação numa base diária. A exemplo da advocacia, do jornalismo, da psicologia, da comunicação como um todo. Mas não para por aí, olha que interessante. Não é apenas o texto que vem sendo criado, ou modificado, ou modelado pela inteligência artificial. Às vezes, a ferramenta consegue substituir a voz em um discurso real por vozes de pessoas famosas. Se vocês escanearem esse QR Code, vocês vão ver um discurso do Leonardo DiCaprio, o ator, na ONU, em que a fala dele é intercalada por vozes de outras pessoas famosas, algumas vivas, outras que já não estão mais entre nós. E é numa fluidez que acontece que você se surpreende com aquilo. Bruno, o que tem a ver o Leonardo DiCaprio numa palestra sobre visual law? Você consegue imaginar que, num futuro muito próximo, as provas judiciais elas sofrerão um impacto direto de ferramentas como essa de modelagem de voz por inteligência artificial? Já pensou essas ferramentas sendo utilizadas de má fé para substituir depoimentos falsos com vozes verdadeiras? Começaram a vislumbrar isso aí? A gente não está falando do futuro, a gente está falando do presente. E mais do que isso, um território até então sagrado, o meio acadêmico. Na revista Nature, de janeiro de 2023, há um artigo que mostra o desagrado de pesquisadores humanos com a indicação de inteligências artificiais como coautoras de artigos científicos. A gente não está mais falando de memes, a gente não está falando de vídeos engraçados, a gente está falando de artigos científicos feitos, escritos, elaborados em coautoria com a inteligência artificial, ou com as inteligências artificiais. Veja bem, esse não é o futuro, esse é o presente, é o que já está acontecendo, e que muito antes do que a gente imagina, vai impactar a nossa forma de trabalhar. Vai impactar o modo como nós entendemos a nossa função profissional. E não é um impacto superficial, é um impacto profundo. Basta dizer que, recentemente, um juiz da Colômbia elaborou parte de uma sentença utilizando o ChatGPT, para citar apenas um exemplo de uma situação jurídica e de uma ferramenta. Dentre inúmeras situações jurídicas e inúmeras ferramentas que existem. Então, olha o que acontece. Diante do avanço da tecnologia no meio jurídico, nós somos desafiados a repensar o nosso lugar profissional. A tecnologia, vejam bem, ela não precisa ser encarada como uma ameaça pelos profissionais conscientes da carga de humanidade que a função profissional vai exigir. Especialmente, vejam bem, especialmente a nossa função jurídica. Independentemente da área de atuação nesse nosso ecossistema, se na advocacia privada, se no serviço público, se no meio acadêmico, não importa, não importa. O profissional maquinal, aquele profissional que copia e cola, esse precisa ligar o sinal de alerta. Por quê? Porque se trata de uma postura repetitiva. Leia-se, posturas repetitivas serão os primeiros alvos das ferramentas de inteligência artificial aplicadas ao meio jurídico. Por quê? Porque elas são replicáveis com algum grau de facilidade.
O que vai sobrar para a gente, então? Veja só, falando aqui como advogado privado. Parte do nosso trabalho é pesquisa jurisprudencial, atualização das normas, saber se houve alguma atualização naquele dispositivo ou não, peticionamento. Se a gente for analisar friamente, em boa parte dos casos, o trabalho do advogado é um trabalho, em alguma medida, repetitivo. Eu estou dizendo aqui que a advocacia vai acabar? Não. Que o serviço público vai acabar com a inteligência artificial? Não. Eu estou dizendo que é o fim da profissão do advogado, do jurista como um todo? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Não é o fim da profissão jurídica. É um novo começo para as profissões jurídicas. E eu digo isso aos meus alunos da graduação, aos meus alunos da pós, eu digo o seguinte, nós fazemos parte de uma geração extremamente privilegiada. Por quê? Porque nós estamos presenciando a chegada da tecnologia de maneira massiva ao direito. Nós somos a geração que presenciará o antes e o depois do direito a partir da chegada da tecnologia nessa escala, nessa escala. É importante que a gente perceba o seguinte, repensar o lugar profissional não é motivo para desespero, é motivo para absorção de uma nova mentalidade, para absorção de novas posturas profissionais e pela busca de conhecimentos que até então não faziam parte da nossa realidade, que não estavam e nunca estiveram em nosso radar. Isso nos leva a questionar o legal design. Por que falar de legal design em uma palestra de visual law? Porque eles são coisas absolutamente distintas entre si. O que é o legal design? Nos dizeres da Margaret Hagan. Bruno, quem é Margaret Hagan? Margaret Hagan é uma advogada formada pela Universidade de Stanford. E ela é também designer formada pela Escola de Design da Universidade de Stanford, na Califórnia. E ela coordena o laboratório de legal design lá na Universidade de Stanford, que é um dos laboratórios de legal design mais avançados do mundo. Confesso que não sei se é mais avançado, por exemplo, do que o Laboratório de Inovação da Justiça Federal do Paraná, ou de Minas Gerais, ou de Porto Alegre, melhor, do Rio Grande do Sul, ou de São Paulo, etc. Confesso que não sei. Eu penso que, do ponto de vista de legal design, de visual law, nós, no Brasil, estamos na vanguarda, sem falsa modéstia nesse ponto. Nós, no Brasil, estamos na vanguarda do legal design e do visual law. E olha que nós estamos dando ainda os primeiros passos, assim como diversos outros lugares do mundo, leia-se França, leia-se Estados Unidos, leia-se Holanda, leia-se Finlândia e diversos tantos outros lugares que já abraçaram para si o legal design e o visual law. Bruno, por que você está dizendo, então, que o Brasil está na vanguarda? Porque nós institucionalizamos a ideia de um legal design, de um visual law, de um plain language, ou seja, de uma linguagem simples na comunicação jurídica. Então, não é mais uma questão de se eu preciso ou não aprender e adotar isso na minha profissão, é uma questão de quando eu vou começar a aplicar essa nova realidade em meu trabalho, em meu ofício. Tudo muda, tudo evolui. E o direito, por mais resistente à mudança que ele seja, ele não está imune ao progresso, ao avanço do ofício, seja por necessidade de sobrevivência, seja por evolução natural da própria profissão. O que a Margaret Hagan nos diz a respeito do legal design? Ela diz que o legal design é uma lente que coloca o foco do direito em inovar, atenção, inovar, testar e construir sistemas que estejam a serviço da, grife essa palavra, pessoal, autonomia das pessoas envolvidas. Inovar no direito, veja só, não é só fazer o que nunca foi feito, mas fazer bem feito o que ainda não está sendo feito a contento. Vou repetir que essa frase é legal para você anotar. Inovar no direito não é só fazer o que nunca foi feito, mas fazer bem feito
o que ainda não está sendo feito a contento. Por que essa observação é interessante para a gente? Porque o que a gente mais escuta é que o direito está saturado, que tem profissionais demais e diversos outros comentários nessa linha. Só que no instante em que a gente percebe que o direito é uma das áreas que mais implora por inovação, essa lente se inverte. Essa perspectiva ela se inverte. Deixa de ser um meio saturado para se tornar um possível oceano azul. Porque muita coisa no direito está por ser implementada. Está por ser criada. E veja bem, a inovação no direito não necessariamente é digital. Eu não preciso ser um gênio de uma startup para inovar no direito. Se você melhora a experiência do cliente, por exemplo, por meio de uma comunicação jurídica mais eficiente, mais clara, você está o quê? Inovando no direito. Nem toda inovação no direito é digital. Além de inovar, é preciso a mentalidade do teste, da prototipação. Por quê? Porque nós, no direito, nós somos ensinados a evitar, a todo custo, o erro. Existem erros e erros, naturalmente. Em questões estratégicas, a margem de erro ela é muito menor. Em questões experimentais, por exemplo, de que maneira eu posso atender melhor ao cidadão que busca a minha secretaria, eu, servidor público? De que maneira eu posso fazer isso? Como? Será que se eu criar um cartaz explicando a dinâmica do funcionamento da secretaria, a experiência desse cidadão, dessa cidadã, vai ser mais positiva? Vai. É uma inovação. É algo que ainda pode ser é uma oportunidade de melhora no meio jurídico. E assim existem aos montes para nós do direito. Aos montes. E as coisas vão sendo descobertas passo a passo com uma velocidade surpreendente. Do ponto de vista da advocacia, por exemplo, os colegas advogados, advogadas que eventualmente nos assistam, pensem o seguinte: ações do juizado, em que o resultado muitas vezes tem sido desfavorável para o seu cliente. Esse é um ambiente positivo, favorável para o teste. Uma nova argumentação, uma nova formatação da peça, uma nova sequência jurisprudencial, de modo que você consiga, por meio dessa nova visão a respeito daquele mesmo problema, testar. E aqui eu cito, naturalmente, em função de valores da causa mais reduzidos. Ações estratégicas, a gente tem que ter todo cuidado. Mas alguma ação do juizado, às vezes direito de consumo, que envolve uma questão simples, um acordo de valor baixo, teste. Esse é o espaço que se tem de experimentação. Mas, além de inovar e testar, é importante que a gente tenha em mente que é preciso construir sistemas que estejam a serviço do quê? Da autonomia das pessoas. E eu coloquei em destaque a palavra autonomia aqui, por quê? Porque o Visual Law, assim como o Legal Design, passa pela ideia de empoderamento do nosso interlocutor. Empoderamento do cliente. Bruno, como assim empoderamento do cliente? A ideia é que, por meio do Visual Law, por meio do Legal Design, a gente consiga fazer com que o nosso cliente tome as melhores decisões possíveis por si só. Por si só. E quando eu falo cliente aqui, pessoal, cliente varia naturalmente conforme o contexto. Às vezes, o cliente vai ser o juiz que lê a minha petição. Às vezes, o cliente vai ser a pessoa que busca aquele cartório, aquela secretaria, aquela vara. Às vezes, o cliente vai ser o jurisdicionado, para quem o juízo proferirá decisões, emitirá decisões, sentenças, acórdãos, despacho, o que quer que seja. Então, o cliente varia conforme o contexto. Quando você constrói sistemas, e aqui eu repito, não necessariamente sistemas digitais, um processo interno no âmbito de uma secretaria que seja melhorado, equivale a um sistema. Quando a gente fala em autonomia das pessoas envolvidas,
permitir que elas tomem melhores decisões por si, trazê-la para dentro da construção da solução. Isso é importantíssimo. E é isso que Margaret Reagan nos traz. Tá? Alguns dos segmentos mais importantes do legal design. A gente tem, naturalmente, o design thinking, que é o pensamento do design. É como pensar as questões, o problema, ou melhor, a solução do problema, a partir da perspectiva das ferramentas e dos sistemas de design. Existem diversas linhas, existem diversos modelos de design thinking. Por exemplo, o modelo da IDEO, que é a maior agência privada de design do mundo, fica no Vale do Silício, ajudou a desenvolver produtos que a gente utiliza, por exemplo, como o mouse do computador, como o carrinho que tem um monitor em que você passa o produto e não precisa passar pelo caixa, e diversos outros produtos com essa mentalidade do design. Outro modelo de design muito utilizado aqui no Brasil, principalmente, e naturalmente onde ele foi criado, no Reino Unido, é o modelo do diamante duplo, que possui 4 etapas: a etapa da empatização, a etapa da síntese, a etapa da ideação e a etapa da prototipação. Numa ponta, nós ficamos conhecendo o problema a partir da narrativa trazida pelo autor da demanda. Na outra ponta, a gente entrega um mínimo produto viável, que é aquele produto, aquele serviço, aquela petição, aquela comunicação, aquele sistema digital, por que não, que vai tentar atender a dor, a causa raiz que nos foi trazida. E cada uma dessas etapas, ela se dilui em diversas ferramentas para cada uma das etapas. Então, é um universo em que é possível verticalizar e que tem muita margem de atuação para nós do direito, tanto no meio acadêmico, na pesquisa em si, quanto na prática, para fazer melhoras significativas na maneira como nós prestamos o nosso serviço ou como nós desenvolvemos o nosso produto. Leia-se muitas vezes os documentos jurídicos, por exemplo. O design de serviços, o que é? É tudo aquilo que é criado internamente no âmbito da instituição, dentro do escritório, dentro da secretaria, no cartório, na faculdade, tudo aquilo que é criado para proporcionar uma melhor experiência do cliente, que tem aí o Customer Experience, é a experiência do cliente, tá? Experiência do cliente e design de serviços são duas faces de uma mesma moeda. Tudo aquilo que é criado internamente para proporcionar uma experiência do cliente positiva é, de um lado, design de serviços, de outro, experiência do cliente. E aí surge o ponto da nossa conversa de hoje, que é o Visual Law. Então, eu já adianto para vocês o seguinte, e que certamente vocês já perceberam, o Visual Law é um segmento do legal design. O Visual Law é um segmento do legal design. O que é o Visual Law, Bruno? Não vou antecipar, que a gente vai ver isso em alguns minutos. Além do Visual Law, a gente tem a arquitetura da argumentação. Vocês sabiam que, a depender do lugar onde a informação esteja colocada na página, ela pode despertar maior ou menor atenção por parte do leitor, por parte do interlocutor? Pois é. E isso recebe o nome de arquitetura da argumentação e passa por conhecimentos, por exemplo, de design editorial, de neurolinguística, até de fotografia e cinema, um pouco. Tá? Ainda nós temos o ponto que talvez seja, atenção ao que eu vou dizer aqui, o ponto que talvez seja a grande revolução, o grande salto para o meio jurídico, que é a linguagem simples. Linguagem simples aqui vem do inglês plain language. Linguagem simples não é linguagem coloquial. A linguagem simples, no nosso caso, a linguagem simples aplicada ao direito, a linguagem simples jurídica, ela advém de um movimento que começou ainda no começo do século XX, na primeira metade do século XX, por juízes do Reino Unido e da Inglaterra, que perceberam algo surpreendente. Sabe o que é que eles perceberam?
Lá por volta dos anos 40 do século XX, eles perceberam o seguinte, olha, as pessoas não estão entendendo direito o que a gente está falando. O que a gente faz? Alguém teve a brilhante ideia de dizer o seguinte, olha, vamos tornar mais fácil de entender. Nascia aí o movimento da plain language, da linguagem simples, que não é linguagem coloquial, que não é linguagem informal, que é a tentativa de tornar mais acessível o conteúdo jurídico. A tentativa, por meio de técnicas muito interessantes, de transformar o juridiquês em algo compreensível por um número maior de pessoas. Eu digo para os meus alunos o seguinte, pessoal, sabem qual é o melhor dos mundos? É você pensar como jurista e escrever como jornalista. Porque você mantém a assertividade técnica daquilo que você está dizendo, só que você escreve em função de um maior número de pessoas, do maior número de pessoas possível. Escrever como jornalista, pensar como jurista. Esse é o melhor caminho. É o caminho que mais se alinha com aquilo que se espera do profissional jurídico do século XXI. O profissional jurídico do século XXI não é o que sabe apenas lei, doutrina e jurisprudência. Isso a inteligência artificial já está em vias de saber e de preparar o documento para a gente. Falta pouco. Além de lei, além de doutrina e além de jurisprudência, o profissional jurídico que tiver a intenção, a ideia de se destacar e de sobreviver nesse mercado, ele tem que entender também de gente. De gente. Lei, doutrina e jurisprudência continuam sendo fundamentais. É o que é a diferença entre nós e o público leigo. Porque, afinal de contas, muitas vezes, quando o cliente vai até a sua secretaria, vai até a sua vara, ao seu cartório, ou vai até o escritório de advocacia, ele não busca uma primeira opinião. Ele não busca uma primeira opinião sobre aquela demanda que ele tem. Ele busca a segunda opinião, porque a primeira ele já viu no Google. E é melhor que você não contrarie muito o Google, porque senão é bastante provável que o cliente tenha mais confiança no que ele encontrou na internet do que naquilo que você está dizendo. Esse é o tempo em que vivemos. Não basta entender mais apenas de lei, doutrina e jurisprudência, que, repito, continuam sendo fundamentais. Mas é preciso também entender de gente. É preciso entender de comunicação. É preciso entender de persuasão. É preciso entender de liderança. É preciso entender de empatia no nível técnico e não empatia no nível romanceado, como muitas vezes as pessoas imaginam. É preciso entender de gestão do tempo. É preciso entender de lifelong learning. O que é isso? É aquela postura de aprendizado contínuo ao longo de toda a vida. Sabe por quê? Porque nós temos vivido mais. Consequentemente, nós temos trabalhado mais. Isso, por consequência, faz com que a gente precise dominar mais conteúdos, não apenas de maneira profunda, em algum segmento, mas também ampla. É preciso amplitude naquilo que a gente sabe e profundidade diversificada, dependendo da nossa necessidade profissional. Essa é a ideia do lifelong learning. Tá certo, pessoal? Existem outros segmentos no legal design. Esses são os mais recorrentes, são os que mais têm se mostrado frequentes no dia a dia e serve para ilustrar o mundo que se abre para nós do direito. Tá? Quando a gente percebe a tecnologia chegando, não entenda isso como um sinal do fim dos tempos, do apocalipse, não. Mas de um novo tempo. De um tempo em que, perceba o que eu vou dizer aqui, porque vai falar fundo no coração de vocês, sobretudo servidores públicos, de quem eu já ouvi várias vezes essa mesma ideia, esse mesmo comentário. Sabe o que acontece nesse novo momento do direito? A devolução do propósito para as carreiras. Volta a ter um significado aquilo que a gente faz. A gente deixa de se sentir aquele robô
e passa a recuperar, em parte, se não em todo, o propósito que a gente tinha ao ingressar nessa profissão. Muitos de nós ainda são idealistas. E esse idealismo começa no movimento pendular entre idealismo e pragmatismo, ele começa a ganhar relevância de novo. Porque hoje em dia as pessoas não aguentam mais não serem valorizadas pelo que fazem, sentir-se anônima apesar de todo o esforço, muitas vezes não se sentirem reconhecidas pelo trabalho, pelo esforço, de maneira que servir bem, servir mal, atuar bem ou atuar mal, parece já não fazer diferença para muitas pessoas. Esse novo momento subverte essa ideia, subverte essa tendência. Por quê? Porque humaniza a nossa atuação. Humaniza a nossa atuação. 3 características fundamentais do legal design, 3 pilares do legal design. O primeiro deles, colaboração, né? Porque, afinal de contas, toda ideia nova, ela surge de perspectivas diferentes que as pessoas compartilham, buscando o quê? Uma solução comum. Não sei se vocês têm consciência disso, mas começa a existir uma série de estudos sobre quem efetivamente vai dominar a economia mundial. E aí nós temos 2 lados. 2 lados. De um lado, nós temos aqueles jovens destemidos das startups, cujo nome técnico é efebocracia, dos efebos, dos jovens. De outro lado, nós temos a turma experiente, que sabe navegar pelas tempestades, que é a gerontocracia, governo dos mais experientes. O mundo pede que o embate seja reduzido e o diálogo seja implementado entre a gerontocracia e a efebocracia. Porque, se de um lado a gerontocracia talvez não seja tão familiarizada com a tecnologia, de outro, quando a tempestade chega, quando é o olho do furacão que acontece, talvez os jovens patinem um pouco. E aí a experiência cai muito bem. A síntese entre efebocracia e gerontocracia é o que a gente chama no legal design de colaboração. A redução das hierarquias para que se consiga uma solução comum diante da demanda que foi apresentada. E isso, paralelamente, a muita experimentação. É o que a gente falou agora há pouco, de testar, né? De procurar novas respostas para problemas antigos, tá? Evitando, naturalmente, os grandes erros. Questões estratégicas têm uma margem de erro muito menor, enquanto questões experimentais, por exemplo, e isso fica a título de exemplo apenas, no juizado, tem uma margem maior para que a gente tente inovar de alguma maneira. De qualquer forma, é preciso que a gente compreenda onde errou e conserte rapidamente. Esse ciclo de múltiplas comunicações, por assim dizer, tem um nome próprio no legal design, é chamado de iteração. A iteração, ou as iterações, são ciclos curtos de feedback, para que a gente vá corrigindo a rota enquanto a solução é construída. E um terceiro pilar, mas não menos importante, talvez o mais importante deles seja a empatia. E a empatia, pessoal, é o seguinte: a empatia, ela surgiu, isso do ponto de vista antropológico, ela surgiu como uma ferramenta de defesa do próprio ser humano. Nós, quando ainda éramos quando ainda não éramos, né, gregários, quando ainda não éramos sedentários, éramos coletivistas, e nós mudávamos de localidade a depender da necessidade ou da estação do ano, suponhamos o seguinte: a gente estava na nossa tribo ali muito tranquilo, e lá vem um tigre ali, ó. Lá vem um tigre. Eu olho para você, você olha para mim, eu olho para outra pessoa olha para outra, nós nos entreolhamos e pensamos: e agora, o que fazer? Essa decisão comum, esse conjunto de decisões no mesmo sentido, é a empatia. É a empatia. Nos colocarmos no lugar do outro,
não porque somos bonzinhos ou porque gostamos de romancear a vida, não. É uma ferramenta de sobrevivência. E uma ferramenta de sobrevivência fundamental para o profissional jurídico nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque a função da empatia é criar uma conexão emocional com o interlocutor, num nível profissional, num nível pragmático, não no nível afetivo necessariamente. Criar uma conexão emocional com o interlocutor, de modo que o nosso interlocutor se sinta confortável conosco. Olha só. A ponto de compartilhar as causas raiz do problema dele, da demanda dele, e não apenas os sintomas do problema. O profissional, independentemente do campo de atuação, iniciativa privada, setor público, acadêmico, onde quer que seja, o profissional que apenas resolve sintomas do problema, ele fica conhecido como aquele que só apaga o incêndio, mas não resolve o problema. Para que o problema seja efetivamente resolvido, é preciso que nós, responsáveis ou co-responsáveis pela solução daquela demanda, nós tenhamos acesso às causas raiz do problema. Só assim a gente vai ter a chance de desenvolver uma solução que efetivamente sane, que resolva aquela questão, aquele problema, aquela demanda que foi trazida pelo cliente. Então, 3 grandes pilares do legal design, ou melhor, do legal design thinking: colaboração, lembrem da efebocracia contra a gerontocracia, da experimentação, lembrem da possibilidade de maior ou menor margem de experimentação, e lembrem da empatia não como algo romanceado, mas como uma ferramenta de trabalho, especialmente para nós, profissionais do direito do século XXI. Dito isso, fica aí uma dica de leitura, que é o livro Law by Design, da Margaret Hagan. É um livro que está disponível na internet gratuitamente, é uma leitura em inglês, mas não é tão complicado. Se você tiver interesse, vale a pena. Eu arrisco dizer que todo mundo que se aventura pelo legal design certamente acaba passando pelo livro da Margaret Hagan, que é o ponto, muitas vezes, inicial para todo um estudo, para toda uma caminhada. É uma leitura muito interessante, que eu recomendo. Tá? Importantíssimo, fundamental, eu diria, leitura obrigatória para quem tem a intenção de trabalhar com legal design. E aí nós chegamos, efetivamente, ao visual law. Vocês já devem ter visto na internet diversos e diversos cursos sobre visual law, o que é visual law, o que não é visual law. Enfim, tem para todos os gostos. Tem aqueles que vendem pacotes de documentos, trabalhe com visual law, aí vende o pacote de documento pronto lá com visual law. Vai resolver o problema? Não, não vai resolver o problema, porque você que está comprando o pacote, você não entendeu nada de visual law. Visual law não é pacote, visual law é mentalidade, é postura mental. Tá? E a gente vê também muitos modelos de documentos criados com visual law. E aí a gente encontra uma miríade, uma infinidade de documentos. A maioria deles de qualidade duvidosa. Incompetência de quem fez? Não. A gente não pode cobrar das pessoas uma formação que elas não tiveram. E muitas vezes a gente vai no trem do hype, né? Não é assim que a gente fala, a gente vai no hype, a gente segue a onda, todo mundo está fazendo, vou fazer também, deixa a vida me levar. Se vai ficar bom ou não é uma outra história. E aí o visual law começa a se tornar objeto de discussão. É bom para o direito? Não é bom para o direito? De onde é que vem o visual law? Que história é essa de visual law? De onde é que vem, afinal das contas, o visual law? De onde é que esse professor Bruno Nóbrega está tirando essas ideias sobre visual law? Visual law tem 2 grandes fontes, pessoal. Visual law vem, basicamente, de um lado, do design da informação, de maneira que é preciso que fique claro para vocês, já nessa hora zero do estudo de vocês sobre visual law, pelo menos da maioria de vocês, ou de parte de vocês, esses primeiros passos. Seguinte, visual law não tem necessariamente a ver com ícones, cores e fontes.
Visual Law tem a ver com, grifem o que eu vou dizer aqui agora, Visual Law tem a ver com experiência de leitura. É isso que é o Visual Law. Às vezes a gente vai usar cores, a gente vai usar ícones, a gente vai usar fontes diferentes, às vezes vai. Mas a partir do instante em que vocês dominam o Visual Law de maneira técnica, você consegue fazer uma petição em Visual Law com uma caneta Bic em um guardanapo de papel. De onde vem tudo isso? Vem, de um lado, do design da informação, que é aquela busca por meio das ferramentas do design para que a informação seja compreendida. No nosso caso, a informação jurídica seja compreendida pelo cliente, pelo jurisdicionado, que consegue encontrar rapidamente, isso é importante, rapidamente a informação, tá? E mais do que isso, que ele consiga utilizar a informação que ele encontrou. Aí eu pergunto a vocês, nós do direito, nós temos vasta experiência em prestar informação de maneira clara? Não, nós não temos, nós estamos aprendendo como é que a gente faz isso. A gente nem sabia que isso existia até poucos anos atrás. A gente está aprendendo. Olha só, quem é que entende muito, muito, muito de experiência de leitura? Os designers editoriais, quem trabalha com editora, quem trabalha com livros, quem trabalha com revistas. É de lá que vem boa parte do substrato teórico que a gente utiliza no Visual Law. Boa parte das soluções de que o direito precisa estão fora do direito. O direito não pode ser um cachorrinho que corre atrás da própria cauda. O direito precisa se abrir para outras áreas do conhecimento. Boa parte das soluções que a gente precisa não estão com a gente, estão fora. A gente precisa trazer de lá. A gente precisa aprender a filtrar e a aplicar e adaptar naquilo que for possível dentro da nossa realidade jurídica. Então, quando a gente fala de design da informação, a gente fala também de design editorial. E lá, no design, inclusive o design acadêmico, não só o design artístico, eles estão anos-luz à nossa frente e eles têm fontes interessantíssimas que servem para nós, que caem como uma luva para nós do meio jurídico. De um lado, o design da informação, onde se inclui o design editorial. De outro lado, outra disciplina muito familiar, especialmente às pessoas da área de tecnologia, que é a visualização de dados. Não por acaso, na sexta-feira, o workshop será sobre alfabetização de dados. Alfabetização de dados. O que é isso? Olha só, visualização de dados acontece quando a gente consegue unir o texto escrito à linguagem visual. Por exemplo, num documento. Né? Isso otimiza a cognição. Isso otimiza a compreensão por parte do leitor. E isso é capaz de mudar todos os conceitos que a gente tem a respeito, por exemplo, do peticionamento, da forma de se peticionar. Vejam que fenômeno curioso acontece conosco do direito. Normalmente, os processos judiciais, especialmente processos cíveis, trabalhistas, eles representam, olha só que interessante, isso às vezes se perde na poeira do dia a dia. Esses processos judiciais, eles representam para os litigantes as histórias talvez mais importantes das vidas deles, da vida de cada um deles. O que nós do direito fazemos? Nós transformamos as histórias mais humanas, mais vivas, mais pulsantes da vida dos indivíduos e transformamos em manuais de geladeira. Quem tem vontade de ler um manual de geladeira? Eu conheço uma pessoa só que tem, e não sou eu. Ninguém tem vontade. Mas é isso que a gente faz todo dia. Todo dia.
a gente transforma as histórias mais importantes das vidas das pessoas em manuais de geladeira, em manual de interfone. Ninguém tem interesse nisso. Com o Visualó, por meio de um lado do design da informação, do outro da visualização de dados, a gente devolve vida, a gente devolve cor às histórias que a gente conta, por meio de diversas técnicas. Algumas delas a gente vai ver aqui a título de introdução. Mas quando perguntarem para vocês assim, de onde vem o Visualó? Sobretudo os detratores, alguns inclusive mencionados no chat. De onde vem o Visualó? De um lado do design da informação, de outro da visualização de dados. Então, o Visualó começa a ganhar profundidade acadêmica a partir dessas percepções. Querem ver um fato curioso? O Freud diria que o Visualó é uma sublimação da pulsão escopofílica. Bruno, não entendi nada, não precisa entender, basta perceber que é o seguinte, é o começo, é a ponta de um iceberg de pesquisas que vai transformar a maneira como nós entendemos a prestação de serviço jurídico. Visualó é o primeiro ponto, que engloba uma série de conceitos, uma série de técnicas. Tá certo? Repetindo, de onde vem o Visualó? Vem do design da informação de um lado e vem da visualização de dados de outro. Tá certo? Olha que interessante isso aqui. Documentos jurídicos somos nós, como nós os conhecemos. Quem nunca viu uma petição parecida com isso aqui? O que a gente encontra aqui, pessoal? A gente encontra a logo do escritório ou a identificação do tribunal, que quer que seja, o tópico ali, né? Depois a gente encontra parágrafos com recuo, alguns parágrafos todo em negrito, algumas partes em caixa alta em negrito, algumas partes em caixa alta, negrito e sublinhado, algumas partes para desespero da população mundial, em caixa alta, negrito entre aspas e vermelho. E aí a gente tem a certeza de que está chamando a atenção para a informação que importa. Quando, na verdade, a neurociência nos explica que você está fazendo com que o leitor pule ou passe mais rápido aquela informação. Olha que interessante, já abrindo um parêntese aqui. Qual que é o problema do ponto de vista da neurociência, que é mais uma disciplina que a gente começa a trazer, a importar alguns conceitos para o direito? O que diz a neurociência a respeito de petições em que tem muita coisa em negrito, muita coisa destacada em caixa alta? Ela diz para a gente que é preciso ter cuidado com a experiência de leitura na medida que aquilo que é visto como regra se inverte. Onde tudo está destacado, nada se destaca. Se a regra é o destaque, em algumas petições, infelizmente aquilo que vai ser lido é o que não foi destacado. O que vai ser lido com mais atenção é o que não foi destacado. Isso é uma regra básica da neurolinguística. E a gente tem a ilusão, muitas vezes, especialmente os advogados, de que quanto mais destaque vermelho e sublinhado, mais vai despertar atenção. Quando, na verdade, mais você vai cansar rapidamente o leitor. Tá? Esse é um exemplo de uma petição bastante comum, mas tem ainda aquela espécie de petição que não raramente a gente encontra no PJE, por exemplo. Sabe qual é? É aquela que tem a fonte pequenininha e que tem uma linha interminável. Alguns textos são eternos, outros são intermináveis apenas. Quem nunca se deparou com um documento que a fonte é pequena e vai de fora a fora? Todo mundo já se deparou com isso, né? Vocês ainda não estudaram, ou pelo menos parte de vocês ainda não estudou a fundo o Visualó. Mas se eu perguntar para vocês qual gera uma experiência de leitura melhor? Esse texto que está aparecendo na tela para vocês, ou aquele que tem essa fonte pequenininha de fora a fora, ou ainda esses agora que estão aparecendo no slide para vocês. Vocês ainda não estudaram a fundo, mas certamente vocês estão dizendo mentalmente: nossa, esse aqui é bem melhor. Vocês ainda não conseguem identificar totalmente o porquê. Mas saibam
que existe uma série de técnicas para que a gente chegue a esse resultado que mentalmente você teve aí na sua casa ou no seu trabalho, ao assistir, ao se deparar com esse tipo de peticionamento. Querem ver um exemplo? Nesse slide aqui da esquerda, onde tem dos fatos. Esse é um exemplo de uma página de uma petição inicial envolvendo o problema lá de Brumadinho. Lembram, né? Aquele problema do deslizamento, que morreram quase 300 pessoas. Será que o juiz ou os juízes responsáveis por julgar esses processos não conhecem de cor todo esse problema que aconteceu no Córrego do Feijão, lá em Brumadinho, aqui em Minas Gerais? Conhecem. Será que se eu contar tudo de novo, que eles já leram pela milionésima vez, eles vão dar a mesma atenção que eles deram lá no começo? Quando eu falo juiz, leia-se o juízo, todos aqueles que participam do processo decisório. Quando eu falo o juízo, será que se eu contar tudo de novo, nos mínimos detalhes, eu vou ter a atenção que eu imagino que eu terei? Não. Sabe por quê? Porque a história já é conhecida. Eu preciso levar aquela história de uma nova maneira. Eu preciso fazer, eu preciso que o leitor evoque novamente aquela emoção que ele teve quando se deparou pela primeira vez com a notícia, aquele impacto que ele teve, seja por meio do telejornal, seja por meio do site, seja por meio de uma notícia no WhatsApp com as fotos amadoras, mas eu preciso fazer com que ele reviva aquilo. O que é que eu fiz? Olha só essa narrativa. A gente usou uma técnica chamada storytelling. Lembra que eu falei que o ideal era a gente pensar como jurista e escrever como jornalista? Foi o que a gente fez aqui. Eu escrevi um parágrafo, resumindo tudo aquilo que ele já sabia, e eu trouxe 3 fotos, para que mais do que ler, ele reveja o tamanho do problema que aconteceu. É uma técnica de peticionamento, que tem gerado, inclusive, excelentes resultados. Nessa página do meio, a gente já vê outra situação. A gente já vê, por exemplo, o uso de um ícone. Olha só um ícone aqui. Tá? A gente tem que analisar qual é a funcionalidade daquele elemento na página. Não é só sair colocando e vamos ver o que é que acontece. A gente vai ver uma regrinha de ouro daqui a pouco que vai clarear para vocês o uso ou não de elementos, como ícones, por exemplo. Tá? Olha só, espaços em branco na página. Estão vendo esses espaços aqui à direita? Essa faixa em branco, ela tem o nome de barra de apoio. E ela tem uma função estrutural muito importante, que é a, de um lado, balizar a quantidade de linhas, a quantidade de caracteres por linha, para evitar, por exemplo, aquela linha interminável de fora a fora, a gente limitar essa quantidade de caracteres. E, de outro, criar espaços negativos na página, espaços em branco na página, que geram respiro na nossa página. É como se a nossa cognição conseguisse respirar diante de tanta informação. Outra técnica que a gente já vê na página da direita, que é a alocação dinâmica de elementos, para evitar o quê? A linearidade na apresentação da nossa peça. Olha que interessante, mais um dado da neurociência. Sabe quando a gente se depara com um documento que tem, sei lá, 7 parágrafos, cada parágrafo com 6 linhas? Sabe o que o cérebro entende nesse instante? Ele lê um parágrafo, lê 2, lê 3. Quando ele chega no 4º parágrafo, ele se pergunta assim inconscientemente, tá, pessoal? Olha, será que eu estou avançando nessa leitura? Deixa eu voltar. E aí acontece o fenômeno da remissão. Por quê? Porque a consequência da linearidade, ou seja, de parágrafos com a mesma extensão, é fazer o cérebro duvidar que está avançando, o que gera um retorno aos parágrafos anteriores. E, consequentemente, uma fadiga no leitor, que a gente chama de fadiga cognitiva. Tá certo? Mas não é apenas na petição tradicionalmente conhecida que a gente pode utilizar, que a gente consegue utilizar o Visual Law. Vejam que interessante. Relatórios jurimétricos com Visual Law. Aqui o cliente nos encaminhou um Excel
e pediu: Bruno, eu preciso que o Admirável Direito Novo me faça enxergar essa planilha de Excel naquilo que importa. Tá? Toma aí. Resolve para a gente aí, por gentileza. E aí o Admirável Direito Novo se reuniu e criou um relatório jurimétrico com o Visual, que é o seguinte: o que vocês estão vendo aqui é uma planilha de Excel transformada por meio das técnicas de Visual. E aí eu pergunto a vocês, é mais interessante um Excel ou esse relatório que vocês estão vendo aí? A informação, vocês acessam com mais facilidade num relatório de Excel ou através desse tipo de relatório com Visual? E aqui é um relatório com base em dados jurimétricos, realmente. É um relatório real anonimizado, que a gente retirou o nome do cliente por questões de tratamento de dados, naturalmente. Tá? E vejam a diferença que é. E aí eu pergunto a vocês, vocês acreditam que o cliente ficou satisfeito ou insatisfeito? Não só ficou satisfeito, que mandou outras 20 planilhas para a gente resolver. Então, assim, é concreto o resultado. Não é para o futuro, não é para se um dia acontecer. É para já, é para agora, é para melhorar o que a gente trabalha hoje. Tá bom, pessoal? Ainda, às vezes, a informação, ela não necessariamente vai pedir de você uma argumentação linear, uma argumentação textual linear. Querem ver um exemplo? Olha só. Olha esse infográfico que a gente fez aqui. Qual que é o caso? Para vocês entenderem aqui o que é devolver a vida ou devolver vida às histórias que a gente conta nos processos. No desastre de Brumadinho, aconteceu dentre as muitas tragédias, aconteceu uma terrível. Um garotinho de 1 ano, ele foi soterrado e morreu no desastre. A família procurou o escritório, para que nós ajuizássemos a ação. Ajuizamos a ação, conseguimos a indenização, mas a gente entendeu que a indenização ficou abaixo da média de outras indenizações em casos similares. E aqui eu nem preciso dizer que indenização nenhuma curaria a dor dessa família. Mas existem parâmetros, existem referências que a gente consegue balizar se aquilo está de acordo ou não, em termos de valor. O que a gente fez? Será que eu vou ficar repetindo aqui por meio de 5, 10, 15, 20 páginas que essa indenização está abaixo? Não, eu preciso fazer algo diferente. Se eu quiser ser visto, eu preciso fazer algo diferente. O que a gente fez? A gente fez um infográfico, que é o quê? A gente fez a pergunta quanto vale uma vida e a gente trouxe a receita da Vale a partir da perspectiva do tempo com base nos resultados de 2021. Aí o que a gente fez? Quanto é que é a receita da Vale em 365 dias? A gente colocou 250 bilhões. Em 24 horas, 685 milhões. Em 1 hora, 28 milhões. Em 1 minuto, 465 mil reais a receita da Vale em 1 minuto. E aí uma vida, 375 mil reais. E a gente colocou. H tinha 1 ano. Morreu soterrado. Sua vida vale menos do que 1 minuto de receita. Aí eu pergunto a vocês, isso fala ou não fala mais do que 20 páginas de argumentação? Tanto fala que o tribunal majorou a indenização. E assim caminha a humanidade. A gente precisa avançar na nossa comunicação. A gente precisa entender que juridiquês tem lugar e tem hora. Por que foi inventada a linguagem técnica, pessoal? Por que a terminologia jurídica foi inventada? Sabe para que ela foi inventada? Assim como todas as
linguagens técnicas de todas as áreas do conhecimento, medicina, engenharia, psicologia, finanças, tudo. Sabe por que existe a terminologia de cada uma das áreas do conhecimento? Para que as pessoas ganhem tempo. Que pessoas? As pessoas daquela área do conhecimento. Só que na vida real, nem sempre a gente vai estar se comunicando com pessoas da nossa área de conhecimento. Só que a nossa formação faz com que a gente, em geral, traga aquele linguajar, aquela terminologia, muitas vezes para quem não faz ideia do que se passa. E não são pessoas com pouco esclarecimento, não, são pessoas esclarecidas. Porém, de outras áreas do conhecimento. O que é comunicar, pessoal? Comunicar é tornar algo comum entre seu interlocutor e você. No instante em que você fala difícil, que você fala e ninguém entende, sabe que você está aplicando a contento a sua capacidade comunicativa? E veja bem, nós do direito como um todo, nós somos bons comunicadores. Se a gente fizer a adequação certa, como um todo, nós somos pessoas que conversamos com alguma desenvoltura. Se a gente faz essa adequação, a gente consegue exponencializar essa nossa capacidade comunicativa. Tá, pessoal? Olha só, da mentalidade do Visual Law, o que a gente tem? Como a gente já viu aqui, ó, adequação da linguagem, adequar a linguagem ao contexto. Com quem eu estou conversando? Qual que é a dimensão verbal da minha comunicação? Está adequada ao meu interlocutor? Tá? A dimensão textual também. Eu tenho que adequar a linguagem ao interlocutor. Se eu estou conversando com uma pessoa leiga, eu tenho que usar uma terminologia mais padrão, mais comum, mais horizontal. Se eu estou conversando diretamente com um juiz, com um desembargador, com um representante do Ministério Público, aí sim eu posso usar, sem exagero, para não parecer arrogante, de parte a parte, nem daqui para lá, nem de lá para cá. Eu posso usar uma terminologia mais técnica, para a gente ganhar o quê? Tempo. Aí sim, está dentro do contexto. Mais do que isso, nada de excesso. Sabe aquelas petições, aqueles documentos inchados de 15, 20 páginas, que 6, 7 páginas resolveria? Pois é, escrever, sobretudo, é cortar palavras, já dizia Carlos Drummond de Andrade. Escrever é cortar palavras. Na advocacia, na atuação jurídica do século XXI, petições precisam ser enxutas, não precisam dizer mais, nem deixar de dizer aquilo que efetivamente é preciso de dizer. É preciso dizer. A gente precisa encontrar um meio termo. Um meio termo. Tá? A gente tem que dizer aquilo que precisa ser dito. Nem mais e nem menos. Tá? Essa ideia de parecer muito erudito nas peças, isso é coisa do passado, é coisa do Rui Barbosa. Funcionava para a realidade dele, no tempo dele. Hoje é muito bonito, é uma linguagem muito bonita, porém pouco prática. É uma linguagem objeto de estudo, talvez não objeto de trabalho. É preciso a gente começar a entender essas coisas. Mais do que isso, uma composição equilibrada. O que é composição equilibrada? De que maneira a gente distribui os elementos ao longo das páginas, gerando um equilíbrio para não deixar a página muito concentrada de um lado e muito vazia de outro, por exemplo, o que inclui diversas técnicas, algumas delas a gente vai ver nos próximos minutos. Por fim, a argumentação visual. A gente unir a linguagem textual à linguagem visual de modo a exponencializar a experiência de leitura. Visual Law é experiência de leitura. Às vezes, inclui ícones, fontes, cores, etc. Às vezes, não. Tá? Olha só, algumas técnicas, rapidinho, porque essas técnicas elas são objeto do nosso curso, é um curso que de entre 8 e 10 horas, a depender do que tenha sido combinado, vocês aprendem passo a passo como é que se constrói uma petição em Visual Law do zero, tá certo? Em mais de uma ferramenta, pode ser no Canva, pode ser no Word, a ferramenta importa menos do que o conceito por trás daquilo que você está fazendo. Como eu disse a vocês, o Visual Law técnico permite que você faça com uma caneta Bic, em um pedaço de papel, uma petição exemplar com técnicas de Visual Law. Tá bom? Por exemplo, olha que interessante, esse pensamento para abrir as técnicas. Nada no Visual Law é aleatório. A beleza estética da peça é uma consequência e não um objetivo do Visual Law. Quando você escolhe corretamente quais elementos usar em quais lugares,
o resultado da sua peça, muito provavelmente, será uma peça bonita, esteticamente bonita. Mas isso não é um objetivo do visual law, é uma consequência das escolhas que você faz. Aliás, design é processo de tomada de decisão. Se as decisões que você toma ao longo da estruturação da solução são acertadas, muito provavelmente o resultado vai ser um produto ou um serviço assertivo, elegante e esteticamente agradável. Tá? No caso do visual law, porém, atenção, porque isso é importantíssimo. No caso do visual law, a beleza estética não é uma consequência. Aliás, não é um objetivo, perdão. É uma consequência das escolhas que você faz. E que técnicas seriam essas, Bruno? Algumas delas aqui para vocês começarem a adentrar nesse universo do visual law. A primeira delas, regra dos terços, que serve exatamente para criar equilíbrio e harmonia na distribuição das informações. De onde vem isso, Bruno? Vem do cinema e da fotografia. Lembra que eu disse agora há pouco que boa parte das soluções de que o direito precisa estão fora do direito? Pois é, o cinema e a fotografia ensinando nós, profissionais de direito, a preparar melhores documentos. Como? Imagine o seguinte, imagine o seu frame, o seu quadro, a sua interface, dividida em 3 porções iguais, na vertical e na horizontal. 3 partes iguais, por isso terços. Olha só, essa página da esquerda é um exemplo de uma capa de um processo em PDF. O que a gente fez aqui? Colocou o endereçamento, o nome da ação e a logo do escritório. O que a gente fez? A gente equilibrou os elementos ao longo da página. Está vendo? Ficou uma página bem distribuída do ponto de vista de composição. Aqui na página do meio, a gente dividiu 2/3 da página para o corpo do texto, que é onde virá o desenvolvimento da argumentação propriamente dita daquele documento, e 1/3 para a barra de apoio, que é o lugar onde a gente pode, numa petição padrão, entre aspas, numa petição padrão, alocar os elementos visuais. Por exemplo, um ícone, por exemplo, um QR Code, que deve ser usado com parcimônia. Isso vocês aprendem bem no curso, quando usar e quando não usar um QR Code, porque às vezes ele é a solução para um problema, às vezes ele é um problema que precisa de solução na sua peça. Tá? Além de QR Codes, ícones, citações doutrinárias curtas, artigos de lei, por exemplo. E olha só que interessante, nos lugares onde essas linhas se cruzam, formam os chamados pontos focais. A neurociência nos ensina outra coisa aqui, que os pontos focais são os locais daquela interface, que no nosso caso, qual é a nossa interface, pessoal? Uma página de A4. Tá? A nossa interface, os pontos focais são aqueles lugares da nossa interface para onde o olhar se dirige primeiro inconscientemente. O que você quer dizer com isso, Bruno? Eu quero dizer que sempre que possível, a gente deve alocar a informação mais importante daquela página em um dos pontos focais. Por quê? Porque é para lá que o olhar humano se dirige primeiro, de maneira inconsciente. Tá certo? Outra técnica interessante, pessoal, barra de apoio, que vocês viram aqui. O que é a barra de apoio? Essa área achurada aqui, olha, à direita ou à esquerda, dependendo do documento, tá? Em que a gente utiliza uma série de conceitos, por exemplo, hierarquia tipográfica. O que é hierarquia tipográfica, Bruno? O que é isso? Hierarquia tipográfica ou hierarquia de fontes é aquela diferença de tamanho e peso que facilita a navegabilidade pelo documento. Para que serve essa hierarquia de fontes? Para que o leitor, sem esforço cognitivo, perceba se aquilo que ele está lendo é um título, por exemplo, é um subtítulo ou é o corpo do texto. Serve para demarcar topograficamente o seu documento e facilitar a cognição. Ou seja, eu não preciso gastar minha carga cognitiva para saber se isso que o autor está dizendo, o autor dessa petição, isso aqui é um subtítulo, não ficou claro. O que é isso aqui? Eu preciso entender. Isso não pode existir com o visual law. O visual law passa por essa redução da carga cognitiva sem perda da qualidade técnica. Importante isso, tá? Lembrem disso que a gente trabalha isso bem no curso, tá? Destaques harmônicos. O que são destaques harmônicos? Em vez de a gente colocar um parágrafo inteiro
em negrito, em caixa alta, etc., a gente cria uma espécie de box. A gente cria uma espécie de moldura que pode ter diversas formas, diversas funções, mas que recebe o nome, nesse caso, de um destaque harmônico. Por que harmônico, Bruno? Porque não fica aquele elemento gritante na página, aquele elemento mal educado na página, como se estivesse falando alto com o interlocutor, ainda que não esteja em caixa alta. Tá? Esse é um exemplo de como organizar os espaços e as informações nesses espaços, por meio da barra de apoio. Ainda outro interessantíssimo, fundamental, e que vem da psicologia cognitiva. Olha que interessante, mais uma disciplina de fora do direito, nos sugerindo de que maneira podemos otimizar a produção de documentos. O que a lei de Miller diz? Diz o seguinte, olha, que o cérebro possui uma limitação na quantidade de informações que ele consegue processar. Superada essa limitação, ele entra num estado de fadiga cognitiva. Imagine o seguinte, imagine que o nosso cérebro é um tanque de combustível. E a gente vai utilizando aquele combustível, quando o combustível acaba, o que acontece com o nosso carro? Ele para. A mesma coisa acontece com o nosso cérebro quando estamos lendo, quando estamos num processo cognitivo. Quando essa carga cognitiva acaba, quando ela é superada, ocorre a fadiga cognitiva. E aí, o resultado imediato dessa fadiga cognitiva é que o leitor perde o foco. Uma mensagem do WhatsApp passa a ser mais interessante do que a leitura da peça, uma pessoa que passa do outro lado da sala, uma porta que bate, enfim. Qualquer estímulo que aconteça vai ser motivo para ele desviar a atenção. Aí você pode pensar, nossa, mas que má vontade desse leitor, Bruno. Não é má vontade, é uma defesa do cérebro em caso de fadiga cognitiva. Porque o cérebro inconscientemente opta por cortar aquele processo de fadiga para que as informações importantes daquele documento não sejam conscientemente perdidas. Olha que interessante esse processo. É uma defesa inconsciente para que o cérebro respire do ponto de vista cognitivo. E aí existe uma técnica objetiva. A lei de Miller é chamada também de regra de 5-9. E ele diz o seguinte, olha, para que você não provoque uma fadiga cognitiva antes da hora, ou seja, uma fadiga cognitiva precoce no seu leitor, você precisa limitar a quantidade de elementos em cada uma das suas interfaces. Bruno, que interface? Falei agora há pouco. A página de A4. Tá? No Visual Law, quando a gente começa a estudar mais a fundo, a gente vê que um documento não deve ser encarado como uma sucessão de páginas em branco, mas como uma série de interfaces que deve ser cuidada individualmente, tá? Para melhorar a experiência de leitura. Olha só, como assim controlar a quantidade de elementos? A lei de Miller, ou regra do 5-9, diz que o ideal é que existam entre 5 e 9 elementos em cada página. E o que é esse elemento? Por exemplo, um parágrafo conta como um elemento, como um bloco de informação. Tá? Entre 5 e 9 blocos de informação. Um parágrafo é um bloco de informação. Título e subtítulo conta como um bloco de informação. Um elemento na barra de apoio pode ser um ícone, pode ser uma súmula, enfim. Conta como um bloco de informação. Então, em cada interface, em cada página, a gente tem que, sempre que possível, limitar entre 5 e 9 elementos, para evitar, de um lado, a fadiga cognitiva precoce, se, por exemplo, tiver mais de 9 elementos, e, de outro lado, o desperdício da interface, que nunca é interessante também. Tá? Pode acontecer? Pode. Eu, por exemplo, recomendo que os meus alunos façam o seguinte, você está narrando você está criando a sua inicial daquela forma tradicional, dos fatos, do direito, dos pedidos, ok. Se a narrativa dos fatos terminar no meio da página, deixa o restante da página em branco e comece o próximo tópico do direito na página seguinte. Ainda que não contenha ali 5 elementos. Vejam só, essa regra de 5-9 não é uma cláusula pétrea que não pode ser mudada em situação nenhuma lógica. A gente tem que mitigar essas regras para fazer com que elas se adequem ao nosso
propósito, a nossa finalidade na peça. Tá certo? E aqui vem um dado interessante. Cabeçalho e rodapé não contam como elementos de informação. Por quê? Porque depois de um tempo, aquilo que está fixo na página, o cérebro desconsidera como elemento de informação e aquilo já não possui, já não traz, já não exige nenhuma carga cognitiva. Tá bom? A gente vê que vocês percebem que a gente começa a falar muito de outras disciplinas, né? De design da informação, de neurociência, tá? É o que traz para nós o arcabouço teórico do Visual como conhecemos hoje, nesse processo de maturação científica da disciplina. Tá? Numa classificação acadêmica, o Visual seria enquadrado como uma disciplina. Olha só, para aqueles que gostam de introdução ao estudo do direito e da dogmática jurídica, o Visual seria enquadrado como uma disciplina zetética empírica. Não me perguntem o que é isso agora. No curso a gente faz essa brincadeira separando a natureza das disciplinas jurídicas. Olha só, isso é interessantíssimo demais também, a argumentação em F. O que é isso? A gente, no Ocidente, lê como? A gente lê de cima para baixo, da esquerda para a direita. Quem se comunica em mandarim, lê assim? Não, tem um outro padrão de leitura. Lê de cima para baixo, da direita para a esquerda. É o contrário. Quem se comunica, por exemplo, em hebraico, da direita para a esquerda. E assim sucessivamente. Existem diversos padrões de leitura. Qual é o padrão de leitura que nós, ocidentais, utilizamos? De cima para baixo, da esquerda para a direita, com ênfase na primeira frase de cada parágrafo e nos primeiros parágrafos de cada página. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente tem que dar atenção ao local da página e ao local do parágrafo, onde a gente coloca a informação mais importante a ser percebida pelo leitor. Muitas vezes a gente cria parágrafos imensos, e a informação mais importante está no final do parágrafo, e um parágrafo que está na parte de baixo da página. Resultado, deixou de otimizar a informação mais importante que precisava ser aprendida naquele instante. A gente vai aprender também, por meio do Visual, como é possível argumentar nesse padrão IF, que é o nosso padrão de leitura, para que a pessoa tenha acesso imediato à informação que ela precisa, dando ênfase às informações principais nos locais corretos da página, ou nos locais ideais da página. E aqui tem algumas dicas interessantes, que é o seguinte: a gente, sempre que possível, deve preferir parágrafos curtos, com espaçamento entre um parágrafo e outro, pular uma linha entre um parágrafo e outro, tá? Dando atenção a isso aqui, que é a quantidade de caracteres por linha. O design editorial nos ensina que o ideal, para evitar uma fadiga cognitiva precoce, é que cada linha possua entre 55 e 70 caracteres. E como é que a gente controla isso, Bruno? Perceba que o modelo que vocês viram agora há pouco utiliza a barra de apoio. A barra de apoio, naquela proporção, com uma fonte entre 12 e 14, adivinha o que é que acontece? Geralmente a sua linha vai ficar entre 55 e 70 caracteres. Perceba que não é uma escolha estritamente estética. É uma escolha funcional. Tá certo, pessoal? Uma dica de ouro agora para vocês. Olha só. Tá, achei interessante tudo isso. Papo inovador. Bonita a petição com Visual. Mas quando é que eu uso o Visual? Quando é que eu me sinto tranquilo para usar? E aí a gente criou o filtro dos 3 nãos. Existem 3 perguntas, e para cada uma dessas perguntas você tem que responder não. Olha só, a primeira pergunta: esse elemento fere algum requisito legal? Então, aqui a gente está falando de um critério objetivo, de um impedimento que parte da lei. Por exemplo, na lei de registros públicos, determinados documentos você não pode pular linha. Então, se você quiser fazer um documento com Visual pulando linha naquele documento específico, você não pode. Então, o uso do Visual, nesse caso, iria afrontar um requisito legal. Suponhamos que não seja esse o caso. Não tem esse tipo de limitação. Esse elemento que você quer utilizar fere algum requisito legal? Não, não fere. A gente vai para a segunda pergunta. Esse elemento fere o senso de decoro? O que é ferir o senso de decoro?
Esse elemento, ele deixa a sua petição infantilizada, com um ar de meme, por alguma razão desrespeitosa com o destinatário ou os destinatários? Se a sua resposta for não fere o senso de decoro, a gente vai para a terceira pergunta. Aquele elemento, ele possui uma função estritamente ornamental, ou seja, ele está lá só para enfeitar, ou ele tem uma função transformacional dentro do seu documento, tem uma função transformativa no seu documento. Se você entender que não, realmente, esse elemento ele melhora a comunicação. Então, olha só, se o elemento não fere nenhum requisito legal, se o elemento não fere o senso de decoro, e se ele não possui uma função meramente ornamental, ou seja, se a resposta for não para as 3 perguntas, você pode ir em frente, tranquilo, e utilizar o Visual Law.